Meus irmãos, bom dia. Hoje nós vamos adentrar na primeira parte de alguns estudos que nós pretendemos fazer acerca da mordomia cristã. E o que é mordomia cristã? É o fato de nós sermos administradores dos bens, das dádivas que o Senhor nos dá, não só em relação ao tempo, não só em relação aos bens materiais, mas também em relação aos nossos talentos. Então, quando nós estudamos, quando nós consideramos sobre a mordomia cristã, pelo menos esses três aspectos devem nos vir à mente. Ou seja, somos administradores de Deus, das bênçãos materiais que Ele nos dá, somos administradores de Deus do tempo que Ele nos disponibiliza, somos administradores de Deus dos dons que Ele graciosamente nos concede em Cristo Jesus. Infelizmente, a gente termina adquirindo uma visão um tanto quanto egoísta em relação às coisas, em relação às bênçãos que Deus nos dá, pela falta de compreensão, pela falta de visão do que seja de fato ser mordomo do Senhor. Nós iremos trabalhar o tema do dízimo, hoje de maneira específica, o dízimo no Antigo Testamento. Infelizmente, existem algumas pessoas que não gostam de tocar muito nesse ensino, existem algumas pessoas que não gostam de tocar muito desse tema, contudo, nós não podemos fugir. É uma realidade bíblica, é uma exigência que Deus nos faz, independente muitas vezes do nosso egoísmo, independente muitas vezes da nossa indisposição, o fato permanece, a exigência, ela continua. Então, nós iremos trabalhar esse tema dentro da visão do Antigo Testamento, e a depender a gente pode estender um pouco mais para o Novo Testamento, e aí na sequência vermos outros aspectos relacionados à mordomia cristã, a guarda do dia do Senhor, infelizmente também tão negligenciada por muitos de nós, e também a necessidade que nós devemos ter de nos envolver, de dedicar os nossos dons, os nossos talentos a Deus. Então, essa palavra introdutória, ela visa dar essa explicação inicial acerca de qual vai ser o encaminhamento dos nossos estudos daqui para frente, para que assim a gente já possa estar pronto, preparado, para podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor nessas áreas. Então vamos abrir a palavra do Senhor, a título de leitura devocional, livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, vamos ler do versículo 6 até o versículo número 12. Malaquias, capítulo 3, versículos 6 até o versículo número 12. Assentados como vocês estão, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Nós podemos até fazer uma leitura responsiva. O texto é um tanto quanto longo. Nós podemos iniciar no versículo 6, os demais versos pares. Os irmãos respondem com os versos de números ímpares. Malaquias 3, versículos 6 até o versículo 12. E aí no 12, fazemos a leitura em uma só voz. Todos abriram? Malaquias 3, de 6 a 12. Irmãos, irmãs, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Todos juntos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa.
Que Deus nos abençoe com tão rica, tão preciosa passagem que nós encontramos na Santa Palavra, na Palavra de Deus. Amém. Meus irmãos, abram também, por favor, as suas Bíblias, no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 22. Vamos tentar memorizar esse texto, se não hoje, até porque os irmãos receberam o material hoje, mas para o próximo domingo, para que nós possamos recitá-lo na apresentação da classe, na parte final da nossa escola dominical. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo de número 22. Vamos fazer essa recitação em conjunto, e aí já vai servindo para que a gente possa se habituar ao texto e memorizá-lo. Gênesis 28, versículo 22. Todos abriram? Diz-nos o seguinte, vamos lá, todos juntos, lendo a palavra. E a pedra que edifica coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Pois bem, meus irmãos, vamos trabalhar esse tema na manhã de hoje, o dízimo no Velho Testamento. Antes de mais nada, se faz necessário nós observarmos que muitas vezes, quando a gente trabalha essa questão do dízimo, nós acabamos sendo levados por alguns extremos. Qual o primeiro extremo? De nós sermos exagerados, como muitos grupos, infelizmente, acabam fazendo, de condicionar algumas bênçãos, de condicionar alguns aspectos à fidelidade que nós devemos ter em relação aos dízimos e dízimos do Senhor. Isso não deixa de ser verdade, com certeza. O próprio texto lá de Malaquias, capítulo 3, a gente vai ver mais adiante, reflete justamente isso. Existem algumas promessas que Deus faz quando nós formos fiéis na entrega daquilo que lhe pertence, ou seja, na entrega do dízimo que pertence ao Senhor. Contudo, infelizmente, existe um certo exagero em relação a isso aí, e as pessoas terminam focando todo o ensinamento da palavra apenas nesse aspecto, e isso, de certa forma, acaba causando um impacto, uma visão negativa por parte de alguns. É um extremo. Mas também existe um outro extremo, que termina sendo a tentativa de evitar cair nesse primeiro extremo, que é justamente você não tratar sobre o assunto. Não, esse negócio de tratar sobre dízimo, esse negócio de tratar sobre oferta, não é legal, envolve questões financeiras, envolve dinheiro, isso acaba pegando mal para a questão do evangelho. Não devemos ter esse pensamento, porque se nós tivéssemos esse pensamento, ou melhor dizendo, se a Bíblia tivesse esse pensamento, ela não seria farta de ensino, ela não seria farta de instruções acerca desse aspecto. E nós vamos ver em vários períodos, no caso do Antigo Testamento, da história do povo de Deus, que Deus exige o dízimo do seu povo, que Deus fala acerca desse assunto. Então não dá para nós tirarmos esse tema, os dízimos das Escrituras Sagradas. Então, se ele está e está de maneira tão enfática, se ele está e está de maneira tão clara, nós não podemos fugir a essa realidade. Então, o que é que nós devemos fazer? Devemos evitar esses exageros que muitas vezes se faz, mas não esquecer e não deixar de tocar nesse tema, porque é um dos assuntos que nós temos na palavra do Senhor. Inclusive, está diretamente envolvido ao 7º mandamento, conforme nós vamos ver também um pouco mais adiante. Então, evitando esses extremos, nós nos concentramos naquilo que a Bíblia diz e somos edificados e somos abençoados, conforme nós iremos ver lá na frente, porque quando nós temos a visão correta, a motivação certa em relação àquilo que pertence a Deus e exercemos a nossa mordomia cristã no que tange aquilo que pertence em termos materiais a Deus, nós não vamos deixar de experimentar as bênçãos do Senhor, o seu favor, as suas misericórdias em nossas vidas. Então, um dos nossos objetivos em tratar desse tema é justamente tratá-lo de maneira bíblica, tratá-lo baseado nas Escrituras Sagradas, evitando esses extremos e absorvendo assim o ensinamento que Deus nos faz acerca desse tema, acerca desse assunto na Bíblia Sagrada. Ok? Então, na introdução, o autor aqui afirma: para tudo Deus tem um plano. Ele teve um plano para a criação, teve um plano para a construção da arca, teve um plano para o tabernáculo e depois para o templo teve um plano. Enfim, para tudo que realizou.
é interessante essa observação, né? Quando você olha as Escrituras Sagradas, você sempre percebe que Deus não faz nada aleatoriamente, que Deus não faz nada simplesmente por fazer. Mas Deus, meus irmãos, Deus, minhas irmãs, Ele segue um propósito, Ele segue um plano que Ele mesmo arquitetou desde toda a eternidade e que a gente, na medida que vamos lendo as Escrituras Sagradas, vamos enxergando, vamos entendendo acerca desse plano e acerca desse plano do Senhor. Foi como ele destacou, Deus teve um plano na criação do mundo físico, do mundo espiritual. Deus, ele teve uma criação, um plano para a construção da arca. Deus, ele teve um plano na construção do próprio tabernáculo, inclusive exigindo detalhes acerca de como o tabernáculo deveria ser confeccionado, e posteriormente, quando o templo ele é erigido, ele não é feito de maneira aleatória, mas Deus conduz para que aquilo ali viesse a acontecer. Então, nós não podemos perder de vista esse aspecto. Nós não podemos perder de vista essa realidade. Deus, ele nunca faz nada de maneira aleatória. Ele segue um plano, ele segue uma determinação e ele é muito exigente naquilo que ele determina, naquilo que ele planeja, conforme nós vamos ver em relação ao tema a trabalhar nessa manhã de hoje, certo? E aí o autor prossegue. Deus tem também um plano financeiro para o sustento da sua obra. Esse plano encontramos claro na sua palavra. Vamos, pois, examiná-lo cuidadosamente, a fim de nos orientarmos na parte que nos cabe nesse plano. Olha que coisa interessante aqui, meus irmãos. Deus, ele também tem um plano para a execução da sua obra, em todos os sentidos, em todos os aspectos. E para que a obra do Senhor ela possa seguir adiante, para que a obra do Senhor ela possa ser levada a contento, nós, como povo de Deus, nós, como pessoas salvas pelo Senhor Jesus Cristo, nós temos uma responsabilidade dentro desse plano. Não só na execução em si dessa obra, mas na sustentação, no sustento que nós devemos dar e devemos dar à obra do Senhor. Os recursos através dos quais o reino de Deus ele é propagado, eles não vêm diretamente do céu. Deus bem que poderia fazer isso, assim como fez com o maná, assim como mandou as cordonizes para o seu povo lá no Antigo Testamento. Mas aprove a Deus nos responsabilizar em termos materiais para que esta obra, para que o seu reino, ele possa prosseguir aqui na terra. Foi por isso que ele nos constituiu mordomos seus. Foi por isso que ele nos constituiu como seus administradores das bênçãos, das dádivas que ele nos dá, inclusive no campo material, inclusive no campo financeiro, para que, através do exercício dessa mordomia, a sua obra, o seu reino, ele possa ser propagado, ele possa ser estendido nesse mundo no qual nós vivemos. Então, isso já serve de orientação, isso já serve de reflexão inicial para cada um de nós. Como é que eu me vejo dentro do plano de Deus em relação à execução da sua obra? Qual é a responsabilidade que me cabe, seja na execução da obra em si? Por isso Deus nos dá dons, por isso Deus nos dá talentos, mas também na manutenção da sua obra. Por isso ele nos abençoa em termos materiais, para que através dessa bênção, a sua obra, o seu reino, ele possa ser sustentado aqui na terra. Então, são os dois aspectos acerca de uma mesma obra. Existe o aspecto do envolvimento que nós devemos fazer, da execução dessa obra, e por isso Deus nos dá dons, por isso Deus nos dá talentos, e para que essa obra ela venha a ser sustentada, Deus nos faz também mordomos seus em relação às bênçãos materiais, para que assim a sua obra possa ser patrocinada e assim o seu reino ele possa ser expandido. Então, tudo parte do plano que Deus faz acerca de todas as coisas, em especial aqui do plano que Deus faz para o sustento e crescimento da sua obra aqui na terra. E prossegue ainda o autor, terceiro parágrafo. Há 36 passagens na Bíblia em que se prega a palavra dízimo e várias outras que indicam a prática de dizimar.
Olha só que dado interessante. Olha só que informação interessante. Existem, como aqui afirmou o autor, 36 palavras, 36 passagens das Escrituras Sagradas que empregam que palavra? A palavra dízimo. E outras tantas que indicam a necessidade, a obrigação que nós temos e temos de dizimar. Então não dá para você ler a palavra, não dá para você estudar a palavra de Deus sem que você veja esse assunto na palavra. Porque Deus espalhou esse tema por todas as Escrituras Sagradas. E conforme nós estamos vendo, Deus não faz nada aleatoriamente, Ele tem um plano, e se assim Ele o fez, Ele quer nos ensinar algo. Se assim Ele nos fez, Ele deseja que nós aprendamos alguma coisa nesse sentido. Então, precisamos sermos sensíveis a essa orientação que Deus nos dá e nos dá na sua palavra. E ainda, complementando essa parte inicial, a palavra hebraica dízimo, marsé em hebraico, significa literalmente a 10ª parte. Então, quando nós ouvirmos essa palavra dízimo, dentre alguns significados, mas em especial dentro do conceito bíblico, ele está relacionado à 10ª parte, literalmente falando, a 10ª parte. E aí, conforme nós temos aí como proposta, nós vamos analisar as passagens mais importantes que tratam sobre esse tema. Nós vamos analisar os textos mais importantes que tratam acerca desse assunto do dízimo e do dízimo do Senhor. Então, nós iremos pegar o período patriarcal, né, antes da doação da lei. Depois nós vamos entrar na própria lei e aquilo que a lei ensina acerca dos dízimos. Nós vamos pegar uma parte do período dos profetas, nós vamos pegar uma parte do período do reino de Israel, em que em todos esses momentos a gente vê a questão dos dízimos como exigência, como comportamento, como sinal da bênção do Senhor. Então nós vamos discorrer por todo o Antigo Testamento, analisando algumas passagens, pelo menos algumas, que tratam desse assunto, para que percebamos a riqueza, para que compreendamos a nossa responsabilidade dentro desse aspecto, aquilo para o qual Deus também nos chama, ou seja, de mantermos a sua obra para a glória e louvor do seu santo e excelso nome. E é interessante que a gente vai resgatar, através dos nossos estudos aqui, a gente vai resgatar isso antes mesmo da lei, o comportamento dos patriarcas, seja de Abraão, seja de Jacó. Depois a gente segue dentro da própria lei, daquilo que Moisés havia predito ou ensinado às pessoas por orientação do Senhor. Depois a gente vai mais adiante na história do povo de Israel. Depois a gente chega no tempo dos profetas. Então, é uma gama muito grande de versículos, de passagens que tratam desse mesmo tema. Por quê? Porque Deus quer nos chamar a atenção. Haja vista a tendência que muitas vezes nós temos de sermos egoístas e de pensarmos que tudo aquilo que nós somos, de pensarmos que tudo aquilo que nós temos é responsabilidade nossa, mas na verdade não é. Daí onde entra a questão da mordomia. Somos apenas administradores. E nós não podemos ser administradores infiéis, muito pelo contrário. Devemos ser administradores fiéis. Então, é por isso que nós encontramos esse princípio tão claro, tão definido nas Escrituras Sagradas. E quando a gente trabalha esse aspecto, a gente acha uma coisa interessante, na verdade várias, mas uma em especial, que Deus ele trabalha com muita igualdade. Deus ele trabalha com muita igualdade. Porque na questão dos impostos, a gente sabe, quando você tem um determinado faturamento, você paga mais. Quando você tem um determinado faturamento inferior, você paga menos e às vezes nem paga. Com Deus não, ele é isonômico, ele trata igual. Você vai contribuir proporcionalmente com aquilo que Deus lhe dá. Se Deus lhe dá muito, você vai proporcionar, você vai contribuir de acordo com aquela proporção. Se porventura ele lhe der pouco, também. Para Deus vai significar a mesma coisa. Porque ele trabalha com proporção, com porcentagem, não é com quantidade. Percebem a diferença? Eu sei que isso é um pouco de matemática, mas é a forma como Deus trabalha. Então tem esse negócio, eu ganho pouco, mas você vai e Deus lhe exige dentro daquilo que Deus lhe dá. Seja pouco ou seja muito, ele trabalha com igualdade. Porque ele trabalha com proporção e não com quantidade. Então ninguém é indesculpável diante de Deus em relação a isso aí. Em relação aos dízimos. E a gente vê isso de maneira muito minuciosa quando a gente lê o Antigo Testamento. A gente vai ver isso aí, entendeu? Como Deus ele é específico nisso aí, não sobrecarregando uns em detrimento dos outros. Não, se você tem muito, então você vai dar a 20ª parte de tudo aquilo que Deus lhe dá. Não, é a 10ª parte para todo mundo.
Quer você receba pouco, quer você tenha pouco, quer você tenha muito, é 10ª. Pronto, não tem o que você discutir, entendeu? É diferente em relação aos tributos, porque quanto mais você ganha, mais você paga. Então, com Deus não, Ele trata todo mundo com igualdade. Então, quando você entende que Deus é que é o nosso provedor, por que eu vou me omitir da parte que Ele exige? Se Ele me dá tudo, não seria incoerência? Eu resistir, se eu concebo que Deus me dá tudo que eu preciso nessa vida, é incoerência. Então, quanto mais você atenta, né, para esse aspecto da mordomia de Deus, da sua provisão, aí age como essa irmã. Você tem esse critério, esse cuidado, esse zelo. Essa parte aqui, ela é de Deus e nesta parte eu não vou mexer. Entendeu? Porque é interessante, né? Às vezes a gente tem, e passa, todo mundo passa, né, por dificuldades financeiras. E geralmente quando ela acontece nas nossas vidas, a primeira coisa que a gente corta é o quê? Vamos ser sinceros? É o dízimo. Não, isso aqui não vou diminuir agora porque eu estou perdendo, mas o padrão de vida a gente permanece com o mesmo, entendeu? Aí é incoerência, meus irmãos, é ser desonesto com Deus. E Deus vê e pune, que a gente vai ver isso lá em Malaquias, e pune seriamente, porque isso é você desobedecer ao mandamento, não roubarás. Foi a denúncia que Malaquias fez. Em que nós estamos roubando? O povo de maneira bem cínica falou. Deus diz, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados. Mas a gente vai chegar já lá. Já não, né? Acho que vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar lá, certo? Então, o zelo que nós devemos ter em relação àquilo que pertence ao Senhor. É um princípio e dele nós não podemos fugir. Então, meus irmãos, vamos começar a trabalhar em termos bíblicos agora, olhando para as Escrituras Sagradas. E o que é que nós vamos fazer? Vamos considerar 2 exemplos dos patriarcas. O exemplo de Abraão, o exemplo de Jacó, onde ambos apresentam essa disposição, essa voluntariedade, e já naquele tempo, já naquele período, já havia esse princípio enrugado na mente do coração deles, sobretudo de Abraão, conforme nós iremos ver. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 14, versículos 18 até o versículo 24. Eu sempre gosto de dizer, talvez alguns irmãos já tenham escutado, que quando você entende o livro de Gênesis, você entende toda a Bíblia. Se você entender o livro de Gênesis, você entende toda a Bíblia, porque aqui você consegue enxergar os princípios que vão nortear todas as Escrituras Sagradas. Casamento, você vai encontrar a soberania de Deus, você vai encontrar a mordomia cristã. Então, quando você entende o livro de Gênesis, como que uma introdução de tudo que vai discorrer através das Escrituras Sagradas, a salvação, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, enfim, é muito necessário você ter essa compreensão daquilo que representa o livro de Gênesis, pois uma vez que você a tem, você consegue compreender toda a Escritura Sagrada. Então, Gênesis capítulo 14, versículos 18 até o versículo de número 24. Vocês abriram aí o texto? Eu irei ler e depois eu peço aos irmãos, na medida que for necessário, para que os irmãos possam estar destacando aí alguma observação do texto. Diz o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, e que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dar-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão os que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Ané, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Qual o contexto aqui, meus irmãos, dessa passagem? A vitória que Deus dá a Abraão.
Pelo fato de seu sobrinho ter sido capturado, ter levado cativo, Abraão tem um conhecimento desse fato. Se você olhar um pouco antes, você vai compreender essa passagem. E aí Abraão guerreia contra aqueles reis, os vence, liberta o seu sobrinho, e acontece todo esse texto aqui, toda essa passagem que acabamos de ler, que acabamos de estudar. Então, diz aqui o autor da nossa lição. Primeiro item, costume. Gênesis 18, ou Gênesis 14, 18 e 24, é a primeira referência bíblica ao dízimo. Então, qual é a primeira passagem das Escrituras Sagradas que trata desse tema, sobre o dízimo? Essa aqui que nós lemos. Gênesis capítulo 14, versículos 18 até o versículo de número 24. Prossegue. A naturalidade da narrativa nos leva a crer que era esse um costume já estabelecido. Observe que Abraão, ele não é obrigado a dar o dízimo. Você observa isso aqui? Não. Ele é voluntário. Simplesmente ele já faz. E na medida em que ele tem esse comportamento, o que é que nós somos levados a entender? Que já era uma prática, já era um costume, já era uma atitude corriqueira da parte de Abraão. Já era algo natural. Então não há uma imposição da parte de Deus para que Abraão lhe entregasse o dízimo, mas já há uma disposição da parte de Abraão em entregar o dízimo que pertencia ao Senhor. Então, em primeiro lugar, o que a gente observa aqui nessa passagem, dentre várias coisas, é a voluntariedade, costume, a prática, o comportamento, vamos assim dizer, que Abraão aqui tem. E aqui a gente vai ver alguma coisa relacionada à história, que envolve a prática de dedicar, de consagrar a 10ª parte daquilo que pertence ao Senhor, no sentido mais geral, aos reis. E aí o autor ele segue. De onde e de quem teria Abraão aprendido a dar o dízimo? Não temos qualquer resposta na Bíblia. Todavia, parece-nos evidente que ele o fizesse instruído por Deus, até porque ele deu o dízimo ao representante de Deus, a Melquisedeque, rei de justiça, certo? Assim como agiu em relação aos sacrifícios e demais atos de culto por ele praticados. Quando você olha, quando você analisa a vida de Abraão, você percebe essa mesma coisa em relação às ofertas. Deus não chega para Abraão e diz: Abraão, faça esses sacrifícios, faça essa oferta. Não, ele naturalmente já faz. Naturalmente já faz. Então não precisou Deus exigir, porque já havia embutido na mente dele, já havia embutido no seu coração essa prática que, ao que tudo indica, já era uma prática antiga. Então, da mesma forma que acontece com os sacrifícios, acontece também aqui com dízimos, a voluntariedade, a espontaneidade da parte de Abraão, certo? E aí prossegue. A prática do dízimo é muito antiga. Podemos afirmar que é tão antiga quanto a raça humana. Babilônios, gregos, romanos e árabes pagavam o dízimo. Grócio, historiador sagrado, diz que o dízimo era reconhecido como uma porção devida a Deus desde as eras mais remotas. Os cartaginenses trouxeram de Tiro, local, de Tiro, esse costume e pagavam os dízimos regularmente. Dídimo de Alexandria diz que os gregos tinham o costume de consagrar o dízimo. Então essa prática de dizimar é antiga, gente. Não é nova não, ela é antiga, entendeu? Ela remonta ao mundo pagão, o mundo antigo, entendeu? Então não é novidade, não existe nada novo debaixo do céu, ok? E aí prossegue. Cresco levou Ciro, o imperador Ciro, a baixar um decreto pelo qual daria o dízimo a Júpiter. Júpiter aqui é uma divindade, certo? O sábio Monatúcio diz: exemplos há na história de algumas nações que não ofereciam sacrifícios. Prossegue. Mas não há, observem, mas não há nos anais de todos os tempos nenhuma que não pagasse o dízimo. Então há falta de registro em relação aos sacrifícios, mas não há falta de registros históricos em relação ao costume e à prática das pessoas de pagarem o dízimo ou de darem o dízimo. Então, isso, meus irmãos, é algo muito antigo. E foi por isso que Abraão já tinha essa espontaneidade, só que vinculava o seu dízimo a Deus. Tanto é que ele dá aqui a Melquisedeque, conforme nós falamos, o sacerdote do Deus
Altíssimo. Então, não é a qualquer pessoa, não é a qualquer ser. Ao que tudo indica, Melquisedeque aqui já era uma revelação de Cristo pré-encarnado. Quando você olha Hebreus capítulo 7, tudo indica que esse Melquisedeque aqui já era a pessoa de Cristo antes de se encarnar. Como ele aparece como anjo do Senhor no Antigo Testamento, algumas revelações que ele faz antes da sua encarnação. Depois vocês podem ver isso. Hebreus capítulo 7 vai falar um pouco mais acerca de Melquisedeque, certo? Então, em primeiro lugar, o costume. E conforme nós vimos, a partir do comportamento de Abraão, já era um costume antigo a dádiva dos dízimos ou dar os dízimos, quer seja entre os povos pagãos, quer seja em especial entre aqueles que temiam e temiam o Senhor, entre aqueles que temiam e temiam a Deus, a exemplo do caso de Abraão. Segundo lugar, características do dízimo de Abraão. Então, quando você olha aqui para essa passagem, Gênesis capítulo 14, versículos 18 até o versículo 24, o que é que nos salta aos olhos em relação a algumas características dessa postura, em relação a algumas características dessa atitude de Abraão de dar o dízimo e dar o dízimo ao Senhor? Em primeiro lugar, conforme nós já vimos, o dízimo que Abraão deu a Deus, ele o deu de maneira voluntária. Ele não foi constrangido, ele não foi coagido, ele não foi obrigado, mas ele o fez espontaneamente. Ele o fez espontaneamente. E aí diz, não foi pedido por Melquisedeque, mas oferecido espontaneamente por Abraão. No caso aqui, Abrão ainda, não havia mudança do nome. Não foi exigido pela lei, porque Abraão viveu 400 anos antes da lei ser dada a Moisés. Isso aqui é uma coisa interessante, meus irmãos. É a mesma coisa, é o mesmo princípio em relação ao dia do Senhor. É por isso que no quarto mandamento, o que é que Deus diz? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas lembra por quê? Porque já existia esse princípio, esse comportamento. Eles precisavam apenas ser lembrados. Isso desde a criação. Desde a criação, porque nos diz Gênesis capítulo 1, nos diz Gênesis capítulo 2, que no sétimo dia Deus fez o quê? Descansou. Então, o que foi que a lei fez 400 anos depois? Ela fez apenas oficializar, em termos de escrita, aquilo que se já exigia, aquilo que já se praticava. Então, é o mesmo princípio que nós observamos em relação ao dízimo. A gente vai ver no próximo ponto da nossa lição, toda a organização na lei mosaica, na lei de Moisés, em relação aos dízimos, para quem que deveria ser destinado, como é que deveria ser recolhido, mas o princípio, a prática em si, já remontava os tempos dos patriarcas, no caso aqui de Abraão. Então, foi voluntário, ele não foi obrigado pela lei, porque até então nem lei existia. Ela só iria existir depois de 400 anos. Mas havia esse princípio e Abraão agiu com voluntariedade. E deve ser sempre assim, meus irmãos. Na medida em que nós temos todos os momentos de culto solene que nós realizamos, esse momento de nós exercermos a nossa mordomia cristã, onde nós damos oportunidade para os irmãos virem, trazerem seus dízimos, trazerem suas ofertas, a primeira coisa que a gente deve ter em mente é que isso deve ser algo voluntário. Paulo lá na frente vai dizer aos Coríntios que Deus ama quem dá com alegria. Então você ofertar a Deus, você dizimar a Deus, como que uma coisa imposta, obrigada, reveja, você está errado, reveja seus pensamentos. Não é assim que Deus quer, não é assim que Deus quer, porque isso não tem valia nenhuma diante do Senhor. Vocês estão lembrados daquela passagem do Evangelho, onde Jesus Cristo ele faz menção à oferta da viúva, e ele diz que o valor daquela oferta excedeu as demais ofertas, não por causa da quantidade, porque as pessoas estavam contribuindo bem mais, mas porque aquela viúva deu partindo do desejo, da vontade do seu coração. E ninguém faz isso se não for movido por amor, concorda? Ninguém faz isso se não for movido por amor. Então, nos dízimos, deve-se obedecer o mesmo princípio. Não deve ser uma coisa imposta, que desgraça, vou ter que dar o dízimo, vou ter que dar dinheiro ao pastor, como se desse num sistema congregacional, né? Que o dinheiro vai para o tesoureiro, entendeu? O pastor nem vê, entendeu?
E isso é uma vantagem que nós temos também, pelo nosso sistema, entendeu? Porque nós sabemos para onde vai os recursos e participamos na sua aplicação. Aí é que nós deveríamos ser conscientes disso, porque quando você vive num sistema episcopal, que você não tem um controle de nada, mas quando você vive dentro de um sistema congregacional, que você encontra a transparência, mesmo que não existisse, mas isso serve ainda mais para acentuar a nossa responsabilidade. Nós temos um sistema que é transparente na obtenção dos recursos, nós temos um sistema que é democrático na aplicação dos recursos, e não tem o que você dizer, não, vou dar porque eu estou com dúvida aqui, entendeu? Não existe isso, não existe isso. Então, tem que ser e tem que ser voluntário, espontâneo, fruto do amor que nós temos a Deus, pelo fato de Ele ter nos salvado e nos ter constituído mordomos seus aqui na terra. Ok? Então, o dízimo de Abraão foi o quê? Voluntário. Ele deu, movido pelo desejo de agradar e de glorificar a Deus. Muito bem. Então, foi voluntário. O que mais? Item B. Foi dado em reconhecimento da sua mordomia. Abraão deu dízimo, conforme nós temos aqui, em reconhecimento da sua mordomia, da mordomia de Abraão em relação a quem? A Deus. Olha só o que nos diz aí o texto, no versículo 22. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Deus Elion. Que mais? O que possui os céus e a terra. Deus já possui tudo, meus irmãos. As pessoas dizem que Deus precisa do dízimo. E precisar, ele não precisa não, entendeu? Porque ele já tem tudo. Então é até incoerência você falar um negócio como esse. Agora, ele requer essa parte que lhe seja dedicada como prova de fé, como forma de manter a sua obra, mas o domínio que Deus exerce, ele já exerce sobre todas as coisas. Abraão reconhecia isso. Ele possui os céus, ele possui o quê? A terra. É interessante que essa declaração que Abraão faz, do reconhecimento da majestade, da soberania de Deus, dentro do contexto em que ele vai e entrega o dízimo ao Senhor. Então era como que uma consequência. Ele entendia, né, que a Deus pertence todas as coisas, que Deus exerce domínio sobre todos, e como consequência cabia a ele, Abraão, devolver a 10ª parte ao Senhor, de tudo que ele recebia, desse Deus que possui os céus e a terra. O princípio é esse, meus irmãos. O princípio é esse. Deus nos dá tudo e requer apenas. É mais bondoso que o governo, né, Marlene? O governo, a carga tributária do Brasil, né, o PIB, né, que é o total de riqueza que nós acumulamos, só de imposto é 33%, entendeu? Então, a cada R$1 que a gente produz, 33% é pago em imposto. Já pensou? A cada R$1 que o Brasil produz, 1/3 disso serve para pagar imposto. E se fosse aplicado de maneira que todos se beneficiassem, menos mal, né? Porque a carga tributária da Alemanha é bem maior do que o Brasil, mas lá nem se compara. O sistema de vida que os alemães vivem e o sistema de vida que nós vivemos, entendeu? Então, muito alta a carga tributária no Brasil. 1/3, 33%. Deus requer apenas a 10ª parte, fica sob nessa responsabilidade ainda 90%, meus irmãos. É muita coisa. Olha direitinho se não é. Fica sob nossa tutela, fica sob nossa responsabilidade 90%. É muita coisa. E você, às vezes, eu digo você, eu falo no sentido generalizado, né? Às vezes até se opõe essa 10ª parte. É complexo, é muito complexo. Foi o fato de Abraão reconhecer a propriedade divina sobre os seus bens que o levou a entregar o dízimo. Aí ele faz uma aplicação aqui, ó. Enquanto o crente não se compenetrar dessa verdade, terá sempre dificuldades para ser fiel nas coisas de Deus. Está vendo aí? Enquanto nós não entendermos essa verdade, que a Deus pertence todas as coisas e que nós somos apenas instrumentos, somos apenas administradores, meus irmãos, de tudo aquilo que Deus ele nos concede. Agora, infelizmente, a gente inverte a nossa visão e a gente pensa que é o nosso braço. A gente pensa que é a nossa força que faz com que adquiramos aquilo que a gente tem na nossa vida. Não é, gente. Não é. A gente vai... Na devocional tem um texto muito bonito. Eu quero que vocês vejam no 3º item lá da devocional, que fala sobre isso. Não é o braço do homem que faz com que ele adquira determinadas coisas, que faz com que ele se sustente, mas é o braço do Senhor, entendeu? Então, nós nos levantamos pela manhã, sim. Vamos cumprir o nosso horário de trabalho? Sim. Mas quem é que nos dá a vida? Quem é que nos dá a saúde?
Quem é que nos dá a capacitação? É algo que dependa de nós mesmos? É não, porque de repente você é acometido por uma enfermidade e não pode nem ir trabalhar. Isso é lógico, gente. Então, é um pensamento muito rasteiro você chegar e dizer, não, Deus já tem todas as coisas. Sim, eu sei, mas tudo pertence a Ele, Ele requer isso de cada um de nós, e quando nós temos essa visão, entendeu? Nós estaremos evidenciando a consciência de que somos apenas mordomos e que Deus é que tem e detém todas as coisas. Então foi assim que Abraão foi movido. Ele reconhecia, entendeu? Da parte de Deus que era apenas um administrador. Então, nós somos apenas administradores dos nossos bens, dos nossos dons, dos nossos talentos, do nosso tempo. Somos apenas administradores de Deus. A grande questão é como nós estamos administrando. Como nós estamos administrando o nosso tempo? Como nós estamos administrando os dons e os talentos? Como é que nós estamos administrando as bênçãos materiais que Deus nos concede? E aí, meus irmãos, um dia Deus vai nos pedir conta. Disso tenhamos certeza, entendeu? Então, lembrar a parábola dos talentos, que ele saiu distribuindo talentos. Então, tiveram, melhor dizendo, algumas pessoas que foram bem sábias, né? E dobraram. Recebeu 5, ganhou mais 5, 2, mais 2. Aí teve um que escondeu o talento, entendeu? Aí Cristo disse que até o que ele tem vai ser tirado. Um dia nós iremos prestar contas de tudo aquilo que Deus nos deu. Foi o que nós fizemos dos nossos filhos, foi o que nós fizemos do nosso tempo, o que foi que nós fizemos dos nossos talentos, o que foi que nós fizemos dos nossos recursos. Não, o carro é meu. Que história, o carro é do Senhor, entendeu? Porque se ele não quiser, na primeira esquina você leva uma virada, acaba tudo, entendeu? E você fica chorando, pedindo a Deus agora outro, entendeu? Então, não é assim, meus irmãos. Precisamos sair um pouco da nossa bolha, né? Do egoísmo, de sermos centrados, autocentrados, centrados em nós mesmos. Não, a gente tem que ter uma visão mais divina das coisas, certo? Uma visão mais divina das coisas. Por isso que é bom a gente considerar esses temas, porque a gente está atento para isso. Não é que às vezes a gente vive a vida e não para pensar. Então, quando você trabalha essas coisas, você começa, o mundo não se resume a mim mesmo, né? Não sou eu só. Então, tem outras coisas que estão envolvidas nesse aspecto. Então, é justamente isso, Mário. É justamente isso. Algo mais? Muito bem. Então, foi voluntário, dado em reconhecimento da mordomia. Em terceiro lugar, o dízimo de Abraão foi um tributo de gratidão pela sua vitória. Um tributo de gratidão pela sua vitória. O que é que nos diz aí o versículo 20? Gênesis 14, 20. Olha só. Deus entregou os adversários na mão de Abraão. E Abraão fez o quê? Deu o dízimo. Perceberam a ligação? Deus entregou os adversários nas mãos de Abraão. E Abraão deu o dízimo ao Senhor. Então ele reconheceu de tudo. Ele reconheceu, não só naquela vitória, mas na sua vida como um todo, que era o quê? A mão de Deus, a mão provedora de Deus. Então isso fez com que ele fosse o quê? Voluntário, entendeu? Ele reconheceu que a sua vitória, a bênção que ele havia adquirido, tinha vindo da parte de Deus. Enquanto a gente não tem essa visão, meus irmãos, a gente fica reticente na entrega do nosso dízimo, entendeu? Será que é Deus mesmo? Mas quando você é movido por gratidão, em reconhecimento que de fato foi Deus que agiu ali na sua vida, é Deus que age ali na sua vida, quando você abre seu negócio, quando você é bem sucedido no seu emprego, quando você consegue desenvolver na sua carreira, você vê que por trás de tudo isso aí, há a mão provedora de Deus auxiliando e ajudando na sua vida. Só para ler aqui, né, para fechar. Dado como prova de reconhecimento das bênçãos divinas, o dízimo traz alegria ao coração do servo do Senhor. Coisa boa, né? Deus me deu trabalho, Deus me deu saúde, Deus me provisionou com aquilo que eu careço, então eu vou destinar a parte que lhe cabe com alegria, porque se não fora o Senhor, nem da cama eu tinha saído de manhã. Então, gratidão por isso que Ele me faz, eu devolvo a 10ª parte que lhe cabe. Eu devolvo o dízimo do Senhor. Esse foi a intenção, a motivação do coração de Abraão. Certo? E mais, esse dízimo foi um ato de adoração. Foi entregue ao sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, aquele que representava o próprio Deus.
Então, é como que ele estivesse adorando a Deus através da entrega dos dízimos do Senhor. E os dízimos, meus irmãos, ele se reveste desse caráter especial. É por isso que ele está incluído dentro das partes que compõem o nosso culto, né? Temos a parte da oração, temos a parte do louvor, temos a parte da pregação da palavra, temos a parte da ministração da Santa Ceia, do batismo e também do ofertório. Para quê? Para que a gente testemunhe a Deus e a todos que Deus ele é o nosso provedor. E já tem algumas pessoas que dizem, não, esse negócio de fazer ofertório público constrange. Não, não constrange. Se Deus lhe conceder um serviço, um trabalho, se Deus lhe dá o seu sustento, qual o constrangimento? Se porventura você ainda não foi abençoado, não tem constrangimento nenhum, porque o dízimo é daquilo que Deus lhe dá em termos materiais. Mas quando você ainda está estudando, ou quando você ainda não consegue um emprego, paciência, entendeu? Não é constrangimento nenhum. A necessidade que a gente tem desse reconhecimento, uma vez que nós somos abençoados dessa forma. Certo? Somos abençoados. Então, foi uma atitude de adoração a Deus. E aí ele diz, quando o dízimo é entregue em espírito de culto e adoração a Deus, ganha um profundo significado para a nossa alma. Como os sacrifícios de cheiro suave no culto antigo, constitui-se motivo de bênção espiritual ao nosso coração. Obrigado, Raimundo. Então, da mesma forma, não se apresentavam os sacrifícios, os animais. Então, quando se queimava aqueles animais, se fazia o holocausto, subia aquele cheiro, entendeu? E a Bíblia diz que aquele cheiro, ele penetrava nas narinas de Deus como uma coisa agradável, como algo agradável. O dízimo também é assim, meus irmãos. É o sacrifício que a gente faz. A gente não mata animal, não, entendeu? A gente entrega a 10ª parte que cabe ao Senhor. Na dispensação antiga havia isso, né? Se matar animal, se sacrificar animal, a gente sacrifica a nossa vida. Entendeu? E dentro do sacrifício da nossa vida, destinamos a parte que cabe ao Senhor pelo fato de sermos mordomos de Deus. Então, é um ato de adoração. Cada um de nós devemos ter um orçamento, né? Então, qual é a primeira, entre aspas, qual é a primeira despesa que a gente deve colocar lá na cabeça? O resto é o que vai sobrar para a gente. Entendeu? O resto é o que vai sobrar. Então, você tem que aprender a trabalhar com aquilo que vai sobrar. Porque isso se torna, meus irmãos, um ciclo vicioso. Existem determinados momentos de crise, não resta a menor dúvida. Agora, você vai viver sempre nesse sentido de crise, vai colocar sempre essa argumentação. Aí o que acontece? Você é infiel a Deus, experimenta as punições do Senhor e nunca sai daquela situação. Nunca, 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 nunca. Exatamente. Exatamente. Então, tem que chegar ao ponto que você tem que refazer. E naquilo que porventura faltar, entra a responsabilidade da igreja. Mas você não pode deixar de dar aquilo que pertence ao Senhor. Entendeu? Mesmo que a igreja ajude, mas você, entendeu, tem que separar 10ª parte daquilo que lhe cabe, para que assim você possa estar testemunhando da sua mordomia. Não tira esse aspecto da responsabilidade da igreja, não. Não tiro, não. Mas também cabe também a nossa responsabilidade pessoal. Entendeu? Cabe a nossa responsabilidade pessoal e auxílio para que a gente possa sair dessa situação. Porque é a mesma coisa que acontece com o tempo. A gente vive um período, meus irmãos, que o tempo não dá para nada. E aí eu vou trabalhar no dia do Senhor? E aí eu vou viajar no dia do Senhor? Alguns que viajam, infelizmente. Quando viajam e vai para a casa de Deus, tudo bem. Mas quando viaja e não está consagrando o tempo ao Senhor, está pecando, entendeu? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 4º mandamento. O tempo não é seu, não. O tempo é de Deus. Então, eu sempre espero. A pessoa pode viajar, mas no domingo é igreja. Não, o domingo permanece sendo do Senhor. Que você faça nos outros dias. Que você não venha à reunião de oração, não venha ao estudo bíblico, mas o domingo é do Senhor. Isso aí... às vezes os irmãos dizem, pastor, não exige muito nessa questão do dia de semana. A gente sabe da vida de cada um. Agora o domingo é indesculpável. O domingo é indesculpável, entendeu? A não ser que seja alguma coisa de extrema importância. Um concurso, uma prova, alguma coisa que fuja o natural e que não dependa de você. Mas algo que você está no domínio, no controle, justifica não. Mas a gente vai entrar depois no dia do Senhor. Vai ser a do mordomia do tempo, certo? Pois bem, finalizando. Abraão foi muito abençoado por Deus, tanto material como espiritualmente.
essa é a experiência através dos séculos dos que têm sido fiéis a Deus no dízimo. Eu não estou aqui vinculando, entendeu? Fazendo como com uma propaganda. Dê o dízimo que você vai ter uma vida abençoada. Não. Infelizmente isso acaba sendo um exagero da parte de alguns. Agora, eu não posso desconhecer e não posso desmerecer que aqueles que são fiéis, Deus também abençoa. O caso de Abraão mesmo, Abraão foi uma pessoa próspera, rica, entendeu? Isaac seguiu na mesma linha, Jacó seguiu na mesma linha, entendeu? Por quê? Quando você está dentro dos planos do Senhor, isso é natural. Talvez você não enriqueça, né? Talvez você não enriqueça, mas você tem uma vida satisfatória aos olhos do Senhor. Eu não vi, eu pelo menos não conheço ninguém que tenha e que seja fiel no dízimo que não tenha o suficiente para ver na sua vida. Faça uma pesquisa dos crentes com os quais você se relaciona. Faça uma pesquisa dos crentes mais antigos. Aqueles que foram fiéis, eu não vi em momento nenhum passar fome na vida. Eu não vi, porque Deus sustenta. Como eu não sei, mas Ele tem seus meios, Ele tem suas provisões. Por quê? Parte disso pela fidelidade naquilo que a gente deve devolver e devolver ao Senhor. Ok? Então hoje nós vimos o quê? Vimos o dízimo de Abraão. Suas características: foi voluntário, reconheceu a mordomia divina, foi como um reflexo da sua gratidão a Deus pela vitória que havia obtido, foi um ato de adoração e representou muitas bênçãos e bênçãos, não só materiais, mas sobretudo bênçãos espirituais sobre a sua vida, dentro do costume antigo em que já se dava o dízimo e dízimo do Senhor. Cristo foi à cruz, porque a ele estava destinado, e ele cumpriu a obrigação do Senhor. Então não foi uma coisa, que coisa boa ir à cruz, tanto é que ele transpirou sangue, mas ele foi, entendeu? E foi assim que ele demonstrou amor. Então muitas vezes os nossos sentimentos, eles são domesticados pela nossa obrigação, pelo senso de dever, ok? A gente já está com a transmissão ao vivo pelo Facebook da nossa escola dominical, do culto à noite. Não é para a gente não vir para a igreja não, viu? É para continuar vindo, entendeu? É apenas, é porque às vezes você faz de um extremo para outro, entendeu? Mas é apenas para a gente poder dar a oportunidade àqueles que não podem vir, a irmãos nossos que estão enfermos. Islene mesmo não está podendo vir por causa da questão da gravidez. Amanhã, se Deus quiser, literalmente falando, ela vai descansar, mas está lá acompanhando o estudo. É uma forma, um instrumento da gente poder estar acompanhando mesmo à distância. Então, isso não justifica não vir não, sabe? À noite, se Deus quiser, 6 horas, o culto também continuará sendo transmitido. Certo, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.